Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Anne, faço parte do programa de residência pedagógica e preparei essa aula de revisão para vocês em conjunto com o Adson, que também é da residência pedagógica e vocês vão encontrar na próxima aula de evolução. Então vamos dar início à nossa aula de revisão. Por favor, tenham em mãos seus materiais para as anotações. Bom, mas o que é evolução? A evolução, dependendo do contexto, pode ser enxergada de formas diferentes. Aqui, por exemplo, temos a evolução dos computadores, onde a evolução é o mesmo que progresso. Aqui podemos ver que os computadores, com o passar dos anos, foram ficando cada vez melhores. Mas para a biologia, o que significa evolução? Para a biologia, evolução é o mesmo que mudança. Mudança que, ao longo do tempo, gera novas espécies. Isso é evolução para a biologia. No desenho Pokémon, esses animais, meio animais, né? Esses Pokémons, eles decidem quando eles querem evoluir. Quando eles se sentem prontos, eles causam essa evolução neles mesmos. Na realidade é assim? Os seres vivos se sentem prontos para evoluir e simplesmente evoluem? Isso depende da vontade deles? Não. Mas então, como é a evolução? Ela acontece assim, de forma linear? O macaco aos poucos se tornou o ser humano? Não é isso. Até porque, se fosse assim, por que ainda existiriam macacos? Então, qual é a verdade? Aqui temos a representação de como se deu a evolução do grupo dos primatas. Podemos ver que essa evolução não se deu de forma linear, e sim de forma ramificada. Lembram que agorinha falamos sobre como a evolução para a biologia é mudança? E que essas mudanças ao longo do tempo geram novas espécies? Então, aqui embaixo existia um indivíduo que começou a sofrer essas mudanças e, ao longo dos anos, essas mudanças fizeram com que essa espécie inicial se diferenciasse em duas espécies diferentes. Essas mudanças foram tantas que esses indivíduos não poderiam mais ser considerados como uma mesma espécie. E como podemos ver aqui, isso aconteceu tantas vezes e assim temos toda essa diversidade no grupo dos primatas. Claro que isso não vale apenas para os primatas, mas para todos os seres vivos. Se voltarmos muitos milhões, bilhões de anos, encontraremos um ser vivo que é um ancestral de todos os seres vivos que existem ou já existiram. Mas e aí? Como acontecem essas mudanças? Para começar a falar sobre isso, antes eu preciso apresentar algumas pessoas. Até porque, sem eles, como saberíamos de tudo isso? Esse é o Linneu. Ele nos deu uma grande contribuição para a taxonomia. Ele criou a forma que classificamos os seres vivos até hoje. Aquilo que vocês viram no segundo ano, de reino, filo, classe, ordem, família e espécie, Reficofage. Ele acreditava em geração espontânea, aquela teoria que diz que seres vivos surgem de repente, em algum lugar devido a alguma força vital. E ele também era fixista. O fixismo basicamente dizia que os seres vivos surgiram do jeito que são hoje. Todos esses seres vivos sempre existiram e sempre foram assim. Nunca aconteceram mudanças. Não vamos julgá-lo. Nessa época, não existiam muitos estudos sobre a evolução. Mas, esse carinha chegou. Jean-Baptiste de Lamarck, mais conhecido como Lamarck. Ele veio nos trazendo teorias transformistas para as espécies, que dizia que os seres vivos se transformavam até atingir a perfeição. Ele dizia que inicialmente os seres eram seres simples e depois eles iam se transformando em rumo à perfeição. E qual seria essa perfeição? Essa perfeição seria anjo. Inclusive o estágio anterior era o ser humano. Então esses seres vivos iam evoluindo de formas mais simples, como se parecessem amebas, iam evoluindo, se tornando seres mais complexos, até que se tornavam humanos, e depois de humanos, eles se tornavam anjos. Então, ele criou duas leis para explicar a evolução e transformação das espécies: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos.
A lei do uso e desuso diz que órgãos pouco utilizados ao longo do tempo atrofiam, perdem sua função e desaparecem. Aqui na imagem temos o exemplo da cobra, que disse que antigamente possuíam pernas, mas pela falta de uso dessas pernas, elas foram perdidas. E ao contrário, órgãos mais utilizados, cujas funções para a sobrevivência são fundamentais, tendem a ganhar força e se desenvolverem. Aqui o exemplo da girafa, que antigamente, há muitos anos atrás, possuíam pescoços pequenos. Mas pela necessidade de se alimentar de plantas altas, ela precisava esticar muito o pescoço e desenvolver esse órgão. A lei dos caracteres adquiridos diz que essas transformações adquiridas pelo indivíduo são transmitidas para os seus descendentes. Assim, os filhos já nascem com essas características. Mas, gente, parando para pensar, não tem algo estranho? Se isso fosse realmente verdade, isso não quer dizer que se um casal malhar muito durante a vida, o filho deles já não nasceria fortinho? Porque eles fizeram muito uso dos músculos e, segundo a lei dos caracteres adquiridos, essa característica deveria ser transmitida aos seus descendentes. E por que isso não acontece? Por que não temos uma superpopulação de bebês marombas? Porque não é assim que as coisas funcionam. Hoje, sabemos que as alterações decorrentes do uso e desuso não são transmitidas à descendência. Mas se não é assim, como a evolução acontece? Vamos para mais apresentações. Esse é o Charles Darwin, e ele trouxe a ideia de evolução, que é aceita até os dias de hoje. Ele era um naturalista que um dia saiu para uma viagem ao redor do mundo em um navio chamado Beagle. Essa viagem teve a duração de 5 anos. Durante a viagem, ele coletou e registrou coisas sobre tudo o que ele encontrava. Ele percebeu anos depois da viagem a importância de tudo o que ele tinha visto. Ele percebeu que existia uma luta constante pela sobrevivência, e esse foi um dos pensamentos essenciais para que ele criasse a teoria da seleção natural. Mas antes de começarmos a falar de seleção natural em si, tenho que te apresentar mais uma pessoa. Esse é Alfred Russel Wallace. Ele viajou pelas ilhas tropicais da Indonésia e, com os seus estudos, chegou a uma conclusão semelhante à de Darwin. Então, ele escreveu uma carta para Darwin falando sobre isso e eles publicaram os resultados dos seus estudos juntos. Mas enfim, como funciona a seleção natural? Apenas organismos mais aptos são selecionados, e então esses organismos mais aptos passam suas características vantajosas aos seus descendentes. Como assim? Como eu disse antes, as girafas ancestrais possuíam um pescoço mais curto. Essa parte da história é real. E algumas girafas, aleatoriamente, nasciam com um pescoço um pouquinho maior do que as outras. E isso já é uma vantagem no ambiente, né? Um ambiente em que essas girafas tinham que se alimentar de folhas que estavam um pouco mais altas. E o que acontece com as girafas de pescoço curto que não conseguem se alimentar? Elas morrem. E quais são as girafas que sobram? As girafas que têm os pescoços um pouco mais longos, mesmo que seja questão de centímetros. Já fez uma diferença no ambiente. Essa girafa conseguiu se alimentar e, se alimentando, consegue sobreviver. Sobrevivendo, ela pode se reproduzir e transmitir essa característica para os seus descendentes. Então, ao longo de muitas e muitas gerações, chegamos ao que temos hoje, que são essas girafas de pescoço muito longo. Então, as características vantajosas se acumulam, as diferenças entre as populações vão ficando cada vez mais acentuadas, até que isso resulta na formação de uma nova espécie. Esses indivíduos se tornam tão diferentes uns dos outros que não podemos mais classificá-los em uma mesma espécie. Vou dar mais um exemplo de seleção natural. O das girafas era mais relacionado sobre alimentação e esse aqui é sobre predação. Esse exemplo tem um nome e se chama melanismo industrial. É um fenômeno observado em áreas industrializadas. Bom,
Nesse local, existem mariposas com duas colorações, as pretas e as brancas. Esse era um bosque em que as árvores eram cobertas de líquens, e por isso o tronco dessas árvores ficavam completamente esbranquiçados. Na presença de um predador, qual das duas consegue se esconder melhor? Isso mesmo, a branca. Aqui quase não dá para ver que tem uma mariposa, mas tem, bem aqui. As pretas ficam muito visíveis, certo? E por isso, logo são identificados pelo predador e são comidas. Isso acarreta em uma maior população de mariposas brancas e uma menor população de mariposas pretas. Mas um dia, uma indústria foi construída ao lado desse bosque. E isso fez com que as árvores que antes tinham os troncos brancos pelos líquens, agora tenham os troncos escurecidos por causa da fuligem que é liberada dessa fábrica. Agora, quem está mais visível para os predadores? Isso, a mariposa branca. E quem tem mais chances de sobreviver e reproduzir? A mariposa preta. Então, isso fez com que ao longo dos anos e gerações exista uma maior concentração de mariposas pretas do que de mariposas brancas, porque as brancas passaram a ser muito predadas e nesse ambiente em que os troncos das árvores estão escurecidos, é mais vantajoso ser preto do que branco. Essa é a seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem no ambiente. Relembrando, para o Lamarck, o ambiente modifica. No caso da girafa, vamos usar o exemplo da girafa para os dois. Para o Lamarck, a girafa tinha que se alimentar daquelas plantas altas, e por isso ela esticava seu pescoço e modificava a sua anatomia, a sua estrutura. Mas para Darwin, o ambiente seleciona. Nenhum organismo precisou se modificar para se encaixar no ambiente. Na verdade, esse organismo está no ambiente porque ele se encaixa nele. Entende? Aqui eu trouxe algumas frases que mostram um pouco como é a teoria de cada um. Para o Lamarck, o gafanhoto é verde porque vive na grama. E para Darwin, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Conseguem perceber a diferença? Para Darwin, o gafanhoto vivendo na grama porque é verde é uma adaptação. Ele surgiu lá verde, ficou bem naquele local, conseguiu se reproduzir, sobreviver e tudo mais, então foi selecionado positivamente. Mas como sabemos que os seres vivos realmente evoluem? Nós temos provas, e é o que chamamos de evidências da evolução. O registro fóssil é uma evidência evolutiva. Por ele, podemos conhecer espécies que habitaram o planeta e hoje não existem mais. Podemos encontrar ancestrais por suas características semelhantes a seres vivos existentes hoje. Podemos descobrir qual foi o exato momento em que algumas espécies, devido às suas mudanças, se divergiu de outra. O registro fóssil nos permite conhecer quem são esses indivíduos, por exemplo. Semelhanças. As semelhanças entre algumas espécies não são mera coincidência. Essas semelhanças podem dizer quais espécies são aparentadas, ou seja, quer dizer que essas espécies podem ter um ancestral em comum. Essas semelhanças podem nos dar algumas pistas de como esses organismos foram mudando ao longo do tempo. Se eles têm uma característica semelhante, isso quer dizer que existe um ancestral de que ambos herdaram essa característica. Essas semelhanças podem ser anatômicas, fisiológicas, genéticas ou embrionárias. Aqui, por exemplo, a semelhança anatômica do grupo dos primatas, que são os polegares opositores. Semelhanças também podem ser genéticas. Aqui um exemplo de semelhança fisiológica. Existe uma família de plantas chamada Malpighiaceae. Todas as plantas dessa família produzem embaixo da sua flor um óleo que atrai insetos para fazer a polinização. É uma semelhança em que todas as espécies presentes nessa família compartilham. Agora uma pergunta. Aves e borboletas têm um ancestral em comum? Elas são parentes próximas?
Porque as duas têm asas, certo? As duas voam. Isso quer dizer que essa característica veio de um mesmo ancestral? Bom, agora eu preciso explicar para vocês dois termos: órgãos homólogos e órgãos análogos. O que são órgãos homólogos? São estruturas corporais que se desenvolvem de modo semelhante em espécies diferentes. Aqui, como por exemplo, o beija-flor e um avestruz. E órgãos análogos são estruturas corporais presentes em diferentes espécies que desempenham funções semelhantes, mas têm origens embrionárias totalmente distintas. Aqui temos a anatomia comparada de órgãos homólogos. Órgãos homólogos, aqueles que se desenvolvem de forma semelhante em embriões de espécies diferentes. Nessa imagem, você consegue ver que são todos mamíferos, né? Se vocês pararem para perceber, as cores dessas estruturas fazem referência aos mesmos ossos que formam essa parte desses animais. Mesmo com formas diferentes, alguns maiores, outros menores, ainda assim são os mesmos ossos. Assim, podemos ver que esses animais têm uma mesma estrutura. Então, é a característica que podemos usar para dizer que todos esses animais têm um ancestral comum que possuía essas características. Podemos ver que são organismos completamente diferentes, que são adaptados para locais diferentes, mas ainda assim eles carregam características desse ancestral comum. Isso também pode ser observado em uma escala embrionária. Conseguimos ver que no primeiro estágio embrionário, todos eles são muito parecidos. Se não tivessem esses nomes aqui em cima, seria impossível dizer qual é qual, né? E aos poucos eles vão ficando diferentes. No segundo estágio, o peixe e a salamandra estão bem diferentes dos outros 4. Isso mostra como estamos relacionados com outras espécies, algumas mais, outras menos, mas ainda assim estamos relacionados. Outra evidência que temos é a adaptabilidade das espécies de mudar e se adaptar aos ambientes. Essas aves são os tentilhões das Ilhas de Galápagos, ilhas que Darwin visitou durante aquela viagem que mencionei lá no início. Ele percebeu que nessas ilhas existiam várias aves semelhantes, mas com diferenças sutis, principalmente do seu bico. Ele percebeu que elas eram perfeitamente adaptadas para o ambiente da ilha em que viviam e o tipo de alimento que era mais abundante naquele local, como se tivessem sido feitas para estar lá. Tinham ilhas que existiam aves com bicos mais robustos, próprios para quebrar sementes maiores, que era o que mais tinha de disponível naquela ilha. Em outra ilha, por exemplo, os insetos eram a maior quantidade de comida disponível, e por isso, naquele lugar, existiam aves com bicos adaptados para se alimentar desses insetos, adaptado para agarrar, segurar. E aqui, apenas mostrando como os espaços vão sendo preenchidos, mostrando que quando existe um tipo de alimento disponível que ainda não está sendo explorado, alguns indivíduos podem começar a se alimentar dele e então, com o decorrer de muitos anos, surgir uma nova espécie totalmente adaptada para esse tipo de alimento. Outra evidência são os órgãos vestigiais. Esse animal da foto é conhecido como cobra de vidro, por ter essa aparência parecida com a de uma cobra. Mas tem uma coisinha. O que é isso? São pernas? Mas cobras não têm pernas. Pois é, isso na verdade não é uma cobra, e sim um lagarto. E essas estruturas aqui são o que comumente chamamos de órgãos vestigiais. Então, o que podemos dizer sobre isso? Que essa característica de ter esses membros menores foi selecionada no ambiente em que vivem. Nesse local, era mais vantajoso ter esses membros menores, e por isso, ao longo de gerações, essa característica foi selecionada, onde sobreviviam os que eram mais adaptados ao ambiente, nesse caso, os com os membros menorzinhos. Então, esses indivíduos conseguiam sobreviver, se reproduzir e transmitir essa característica para os seus descendentes. Vamos nos lembrar de Lamarck. O que acontece aqui não é a mesma coisa da lei do uso e desuso.
Na lei do uso e desuso, os indivíduos, no caso, deixavam de usar os membros e por isso ele perdia a sua função. O indivíduo que perdia a função dos membros passava essa característica para os seus descendentes, e esses descendentes já nasciam daquele jeito, com os membros atrofiados. Mas aqui estamos falando da seleção natural. Não foi porque esses animais deixaram de usar as patas que elas ficaram assim. O que aconteceu foi que alguns indivíduos nasciam aleatoriamente com patas menores, e naquele ambiente ter patas menores era mais vantajoso. Esses indivíduos tinham mais chances de sobreviver, se reproduzir e passar essa característica de pernas menores para os seus descendentes. Mas então, tem uma dúvida que talvez vocês ainda tenham. Tá, mas e aí? Como que de repente nascem indivíduos com as pernas um pouco menores? Como que essas mudanças tão faladas durante a aula acontecem? Vou apresentar para vocês agora os fatores evolutivos, o que pode levar essas mudanças a acontecerem e serem selecionadas de forma positiva, negativa ou neutra no ambiente. Positiva, tendo como exemplo o caso da cobra de vidro. Negativa seria, por exemplo, imagina se os ancestrais dessa cobra, um nasce com pernas maiores do que o normal. Em um ambiente em que ter pernas pequenas é mais vantajoso, ter pernas grandes é negativo. Então, essa característica é selecionada negativamente. E neutra seria uma mudança que não faz diferença realmente. Então, os fatores evolutivos são processos que podem ocasionar essas mudanças e então a seleção natural vai agir selecionando essas características. Um fator evolutivo muito conhecido é a mutação. É um evento que acontece aleatoriamente e ao acaso. Por exemplo, no momento em que alguma parte do DNA está sendo copiada e é copiada errada, já é uma mudança. Esse indivíduo vai nascer com alguma característica diferente, que, como eu disse antes, pode ser selecionada de forma positiva, neutra ou negativa. Aqui no exemplo, o da anemia falciforme, onde, por uma pequena mudança no DNA, as hemácias desse indivíduo se formam em forma de foice. Aqui na foto temos as hemácias normais e aqui as hemácias de um indivíduo com anemia falciforme. Essa mutação acontece e é passada para a prole desse indivíduo, é hereditária. E isso é o que provavelmente aconteceu com as cobras de vidro. Alguns indivíduos tiveram mutações e nasceram com pernas menores por isso, e isso foi selecionado positivamente pelo ambiente. Mas isso não quer dizer que toda mutação vai gerar evolução, atenção. A grande maioria dessas mudanças são neutras e é raro uma ser selecionada pelo ambiente. Outro fator que pode gerar uma mudança é a recombinação gênica. Quando está acontecendo a fecundação, quando estão se misturando os materiais genéticos dos pais, existe um processo chamado crossing over, que é quando cromossomos homólogos do pai e da mãe trocam um pedaço, como podemos ver aqui na imagem, e isso vai gerar mudanças que podem ser selecionadas pelo ambiente ou não. E a própria seleção natural também vai ser um fator evolutivo. Na seleção natural, aquele indivíduo que tem mais facilidade de conseguir alimento, conseguir abrigo, conseguir a sua sobrevivência, tem mais chances de reproduzir e passar suas características para os seus descendentes. Aqui no exemplo, eu trouxe o côndor californiano. Ele é uma ave muito grande, com as asas abertas ele pode ter quase 3 metros de envergadura. E atualmente é um animal com grande risco de extinção. Um animal desse tamanho precisa comer muito, não é? Mas o que acontece quando não tem muito recurso para esse animal? Eles são selecionados negativamente. Antigamente, quando essa característica de ser grande foi selecionada para essa espécie, existiam animais muito grandes, outros animais, no caso, o que conhecemos como a megafauna da América do Norte. Mas houve uma extinção em massa, então 80% dessa população foi extinta, o que afeta diretamente outros animais sobreviventes, como o côndor, que se alimentava desses outros animais. É como no exemplo das mariposas. Hoje o ambiente pode estar tranquilo e favorável, mas amanhã não. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Façam uma boa prova.